Agora nesse segundo vídeo nosso aqui, explicando o setup e utilizando-se desses indicadores para confirmação, nós vamos fazer uma operação simples aqui de um contrato só, para que vocês possam observar. Então, a primeira coisa que eu posso observar aqui, tá? Gosto de utilizar o book aqui de oferta dessa forma aqui. Então, eu tenho o book aqui, tá? E aí eu tenho aqui, onde você pode estar fazendo aqui, você clicando nessa opção aqui, você consegue fazer, ter aqui todo o movimento. E a partir desse movimento aqui, você vem aqui no volume, aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Clica com o botão direito e vem aqui volume mínimo personalizado, tá? E aí você coloca aqui, no meu exemplo, eu coloquei 50 contratos, ou seja, ele só vai listar para mim os 50 contratos. Com isso aqui eu permito ver quem está agredindo, por exemplo. Quando é azul é agressão de compra, quando é rosa é agressão de venda. Então, por exemplo, aqui nós chamamos uma forte agressão de venda de traders que operaram acima de 50 contratos, tá? Outro ponto interessante, que você ao observar aqui, você começa a identificar pontos onde o mercado está se posicionando. Então nós temos aqui, por exemplo, em 860, 148.800, 850, 60, então você já arredonda para 900, tá? E aqui embaixo, tá? Estaria na faixa dos 142.700. Então nós estamos aqui praticamente entre os 700 e os 900. Então, o que você pode fazer? Vou fazer uma operação aqui, vou colocar uma linha aqui no 900, né? Você coloca a linha e depois vem aqui e acerta o parâmetro dele aqui, tá? 142 e 900. O que seria isso? Seria que caso houvesse um rompimento para cima, tá? Então você vai fazer uma compra acima dos 900. E o outro seria no 700, que seria mais para baixo aqui. Mesma coisa, você clica, coloca a linha, vem na propriedade dela, e você coloca aqui 142 e 700. Então são dois pontos, tá? E você pode colocar aqui como ponto de operação baseado no que você está vendo aqui, ó, tá? Nas ofertas de compra e venda, ó, 850 e 700 e pouco. Então a ideia qual que seria? Que um dos dois poderiam estar operando. E aí, se ele romper para baixo aqui desses 700, ele vai gerar uma venda. Se ele romper para cima dos 900, ele vai gerar uma compra. Aí fica a teu critério, se você quiser diminuir um pouco, né? No meu caso aqui eu deixei com 200 pontos de diferença entre eles. Por que eu faço isso? Justamente para estar mostrando aqui um possível ponto de entrada. Feita a operação, o que vai acontecer? Ele vai disparar de acordo com esse movimento que você colocou aqui. Eu coloquei aqui um contrato, 500 de stop loss e 200 de stop gain. Trail stop, eu dou 30 pontos a favor. Mantenho uma distância de 80 pontos do preço corrente. Passou de 150, diminui para 50 pontos do preço corrente. Ok? Então vamos estar observando aqui se ele vai gerar aqui uma compra ou uma venda. Inclusive, se a gente observar, ele já fez aquele movimento de fechar dentro. Ele fechou fora, ele está totalmente fora aqui da banda. Agora ele veio para dentro da banda. Então a tendência normalmente quando faz esse movimento é que ele venha buscar pelo menos o VWAP aqui. Então, essa aqui é a ideia, tá? É de você estar utilizando-se das linhas horizontais para operação. Qual que é a vantagem de você estar usando essas linhas horizontais para operação? Que você não vai estar usando sua garantia. Por exemplo, vamos dizer que eu tivesse só R$100 na conta. Eu coloquei duas ordens aqui. Eu coloquei uma ordem de um contrato aqui e uma ordem de um contrato aqui. Então, necessariamente, se eu tivesse colocado uma ordem pendente, né, padrão, eu teria gastado R$200 de garantia. Né? E nesse caso aqui, não. Eu não gastei nada. Então, ou seja, eu só vou usar minha garantia quando efetivamente ocorrer uma operação. Ele está meio lento aqui. Eu vou dar só uma pausa, só para o vídeo ficar longo e esperar. Se ele operar um dos dois lados, aí a gente vai analisar como que funciona o trail stop. Uma coisa importante a gente está observando aqui é que a linha de tendência está vindo para baixo de 75, tá? E o volume também está vindo para baixo de
50. Então, ou seja, até aqui ele estava indicando, ele deu aquele pico, ficou operando entre 50 e 75. Agora ele já começa a operar em cima dos 75, todo esse espaço aqui, ó, que é justamente todo esse range aqui de 200 pontos, né? Então nós praticamente aqui estamos desde as 9h20 até agora, nesse range aqui de 200 pontos, e ele está começando a ficar abaixo dos 50, né? Ou seja, mesmo que tenha todo esse movimento, não é um movimento forte financeiramente falando, tá? Então, ou seja, se de repente ele começar a dar um pico para cima de 50, aí e o preço subir no mercado, então realmente a tendência é quando ele confirma isso, é que realmente aí o preço vai andar com vontade mesmo, né? Bastante volatilidade. Enquanto isso aqui, a gente fica só observando, né? Não dá para fazer operação nesse espaço aqui, porque você pode simplesmente ser estopado. Você entra, ele anda um pouco a favor, daqui a pouco ele volta, aí você entra comprado, ele sobe um pouco e desce. Então, por isso que é importante aqui a gente ajustar tudo isso aqui para você ter uma maneira mais objetiva de estar operando. Ok? Pode perceber aqui que ele já está um bom tempo aqui, ó, nesse espaço. Mesmo dando pausa no vídeo aqui, é aquilo que eu falei, ó. Ele entrou aqui, subiu, desceu, subiu, né? E está se mantendo nesse espaço aqui. Isso é importante a gente ter essa visão de conseguir identificar para facilitar. Como eu coloquei duas linhas aqui, o que, que vai acontecer? Se ele executar essa linha de baixo, ele executa uma venda e automaticamente apaga essa linha, mas essa linha de cima vai ficar ainda no gráfico, tá? Então, o que você deve fazer para evitar que você saia antes? Quando a linha, se ele romper aqui para baixo, ele efetuou uma venda, apaga essa linha, tá? E aí você vem e apaga essa linha de cima aqui. E se caso ele rompa ó, aqui em cima, tá? Ele vai apagar essa linha, aí você vem e apaga essa linha de baixo aqui, ok? Então é importante isso, porque às vezes a gente coloca a linha horizontal, como a gente pode colocar quantas quiser aqui, se eu quiser colocar 20 linhas aqui eu coloco, o que, que pode acontecer? Você esquecer dessa linha e aí quando o mercado bater numa dessa linha, ele pode fazer uma operação de compra e venda e você nem perceber, ok? Mas a parte interessante aqui, como a gente pode estar observando aqui, ó, né? E ele praticamente está dentro desse espaço aqui há um bom tempo. Especialmente agora que daqui a pouco é abertura do mercado, ele vai ficar nessa oscilação aí, ok? Aqui nesse ponto aqui, como eu estou fazendo um vídeo curto aqui para que a gente possa estar observando, pessoal, eu vou encerrar, porque estou fazendo em média de 10 minutos. Então aqui foi mais para você estar identificando. Você observa aqui qual é o ponto máximo aqui, né? Onde tem um volume, que nem tem uma quantidade enorme de contrato, aonde tem um ponto máximo aqui, um volume grande de contrato abaixo, e você determina um range, tá? Então, a ideia principal foi isso aqui. Os caras colocam duas linhas e você determina um range, ok? Então agora eu vou fechar e nós vamos iniciar o outro esperando resolver isso aqui.